Fala galera, eu sou o Gui do canal do Tática Alvinegra aqui do YouTube e estou aqui pra gente começar mais um vídeo e hoje o assunto é quente, o assunto é interessante, saiu agora pela manhã, eu já quero trazer esse vídeo aqui e lembrando que hoje vai ter mais um vídeo ainda no mesmo dia, né, sobre outro jogador que eu acabei adiando por conta dessa notícia quentíssima e eu não quero mais enrolação, então já vai deixando o seu like, já vai curtindo, compartilhando o canal, vai se inscrevendo e também não vamos ficar enrolando não, quer saber? Não vamos ficar enrolando nada, bora logo começar esse vídeo de hoje para falar do meia colombiano James Rodríguez. Na manhã de hoje, o jornalista colombiano renomado Pipe Sierra, né, acabou de noticiar que o Botafogo negocia diretamente com o Al Rayyan, né, a equipe lá do Catar, por James Rodríguez, né, o jogador de 30 anos colombiano, e o Botafogo ofereceu aí 5,3 milhões de dólares, que daria um pouquinho menos de 30 milhões de reais. Né? Sabendo que o desejo do colombiano é voltar para a Europa, o Botafogo tenta mesmo assim. E aí, quando a gente vai entrar numa notícia dessas, a gente começa a pensar sobre muitas coisas, né? A pensar se James Rodríguez é esse jogador que vai chegar no Brasil e vai arrebentar, se é um cara que vai ser referência no time, se é um cara que vem de boas temporadas, se ele já caiu de nível e agora encaminha já para um final de carreira. E aqui a ideia nesse vídeo de hoje é responder algumas dessas perguntas. E de cara eu já falo que pra mim James Rodríguez sobraria no futebol brasileiro. É um cara de muita técnica, é um cara que seria referência do time do Botafogo, no quesito técnica. Um cara que tem um passe muito apurado, uma finalização muito boa, né? Dribles, é um cara que tem um controle de bola excepcional. Então assim, é um cara que chegaria pra ser um jogador decisivo, um jogador top 5 do futebol brasileiro, se não top 3 até. É um cara que ainda apresenta um bom rendimento, inclusive na seleção colombiana. É um cara que é um jogador excepcional. É um jogador excepcional e a gente está falando de um cara que gosta de explorar muito esse passe curto, voleio, né? A gente lembra, por exemplo, daquele gol famoso dele em 2014, né, na Copa aqui no Brasil. Tem uma precisão na finalização muito boa, um passe longo excepcional. É um cara que inverte uma bola com uma facilidade incrível, consegue fazer lançamentos longos e deixar companheiros de time cara a cara. Então, assim, é um jogador muito diferente. Né? É um camisa 10, é um criador, mas ao mesmo tempo também é um finalizador. É um cara que não tem medo de arriscar de média a longa distância e marcar gols. É um cara que bate muito bem bola parada, escanteio, falta, cobranças diretas no gol, cobranças para a área. Então, assim, é um jogador diferenciado, que tem o costume de achar os companheiros num espaço curto. Né? É claro, é um cara que ao longo do tempo perdeu também a velocidade, perdeu de uma certa forma também a agilidade numa longa distância. Porém, ele segue dominando ali o espaço curto do campo e tem sim até um arranque num pequeno espaço que consegue superar marcadores, consegue driblar, consegue, né, essa superioridade em cima do defensor. Então, assim, é um jogador que de cara a gente pode destacar essas grandes características dele aí, de finalização de longa distância, de força no chute, de criação, inversão de jogada, né, um cara de uma leitura de jogo, uma visão de jogo muito boa, cobra pênalti, tem toda uma compostura dentro de campo, é um cara que entende taticamente também o time. Então, assim, no quesito ataque, é um cara que vem para ser um dos únicos no Brasil, né? Talvez igualando até, ou sendo superior mesmo, né? Claro, levando em consideração o auge que o Rames teve, né, lá atrás e o auge que, por exemplo, a Arrascaeta tem hoje, ele seria ali, talvez, no mesmo nível. Então, assim, é um cara que vem para ser uma referência técnica, para ser um grande criador, para ser um grande armador e também para ser um grande finalizador nesse time do Botafogo, se ele vem ao Brasil para jogar no Botafogo. Então, de cara, eu já quero responder essas perguntas falando que eu acho muito, muito interessante esse investimento, se o Botafogo tiver mesmo indo atrás. E é um perfil de jogador que, apesar de já estar se encaminhando até para um final de carreira a médio e longo prazo, o cara tem 30 anos ainda. A gente sabe que o futebol brasileiro, ele abraça de uma certa forma também esses jogadores lá de fora e eles conseguem se sentir à vontade aqui. Então, assim, pra mim, James Rodríguez é um cracaço que, se vem ao Botafogo, é pra fechar aeroporto e é pra decidir, é pra ser um dos grandes, se não o grande camisa 10 do Campeonato Brasileiro por completo. Então, assim, uma contratação de outro nível. E agora eu quero mostrar pra vocês aqui outras estatísticas, já numa outra tela, a respeito do jogador. Então eu separei aqui para vocês, né, um relatório mais ou menos do Instat, que é o site que eu pego os vídeos, que eu faço as análises aqui pro canal e lá pra página no Twitter.
E aí tem uma pequena frase, né, a respeito de um analista, de um olheiro do site, sobre James Rodrigues, né, como ele desempenha dentro de campo, né? E aí ele define o James com essa frase, né? Meio ofensivo que consegue jogar pelo centro ou na ala direita. Possui boa mobilidade e capacidade de jogar de forma combinatória com 2 toques. Ótima visão e técnica. Tende a cortar para dentro e operar em áreas centrais. Então é realmente aquele camisa 10, né? Pode encerrar seus ataques com tiros de longo alcance. Esse aí é o depoimento que tem aí, né, que tá até um pouco cortado, que eu quero dar uma certa prioridade para esses números aí, explorando o que ele tem feito de melhor nas últimas partidas, na última temporada. Mas então ele fala como esse cara é uma referência técnica, não só na Colômbia, não só na seleção colombiana, não só no Al Rayyan hoje, mas por onde passou, né? Um cara muito técnico, um cara que seria absurdamente inteligente, absurdamente uma qualidade absurda aqui no futebol brasileiro. E aí tem o destaque aí, né, com como ele vem rendendo melhor, né, no que ele vem rendendo melhor. Destaque para os cruzamentos de bola parada, ou seja, um cara que é uma arma ofensiva nesse jogo de bola parada excepcional, né, para o Botafogo, que tem até feito muitos gols dessa forma. Passes longos, né, um cara que sabe inverter um jogo com uma facilidade assustadora, um cara que sabe achar um companheiro num cruzamento na área de forma assustadora também, com uma facilidade incrível. Né, tem os tiros livres diretos, né, onde ele finaliza pro gol, e tem essa característica, essa qualidade na finalização. A gente sabe que ele é um belo chutador de fora da área, né? Os passes-chave são os passes para finalização. É um cara que constantemente deixa seu companheiro cara a cara. Então, um cara que se vem, por exemplo, para deixar um Zahavi cara a cara, um cara que vem para deixar o Erisson também numa situação boa de gol, o próprio Vitor Sá, enfim, todos os jogadores ali do ataque do Botafogo conseguiria ter com essa facilidade. É um finalizador, é um cara que pisa na área, é um cara que quando a jogada vem dos lados, ele vai subir na área e vai tentar finalizar. Ele tem essa característica. O chute de longa distância, como a gente já falou. A criação das jogadas, ele às vezes recua um pouco mais no campo para fazer a bola chegar melhor no ataque, para ajudar com uma transição até. Então assim, é um cara que às vezes sai ali até da posição de 10 e vem ajudar os volantes, o que o Luiz Castro gosta, a gente vai falar daqui a pouco. Tem até uma certa qualidade em contra-ataque, em drible, só que, como a gente já falou também, ele perdeu um pouco da velocidade nos últimos anos e acabou ficando mais lento. Desarme, né? Não tem tanta essa pegada, né? Mas já é algo mais fraco, até jogadas sem bola e cruzamentos. Ele tem esse impacto menor, né? Os cruzamentos aí não são os cruzamentos, como eu disse, de passe-chave, né? Os cruzamentos que você inverte uma bola até para a área e consegue achar o companheiro, né? É outro tipo de cruzamento. É um cruzamento mais aquele na linha de fundo, quando ele não costuma chegar muito, por isso está aí o baixo número nesse quesito. Então é um cara que ainda vem aproveitando todas as suas maiores qualidades técnicas no seu jogo e vem imprimindo isso até lá na equipe do Al Rayyan, onde ele conseguiu, até nesses últimos jogos, né, apesar de não jogar muito, ele conseguiu 5 gols, né, e 6 assistências em 14 jogos nessa temporada, né, um número baixo de jogos. Isso aí a gente ia ter que resolver melhor no futebol brasileiro. Porém é um cara que, por exemplo, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, jogou 6 partidas, fez um gol. Então ele ainda está tendo um rendimento interessante pela seleção colombiana, o que é um indicativo até interessante do atual nível dele. Então James Rodrigues é um cara que de qualidade não falta. E agora eu quero falar sobre a questão de ele ser ou não esse camisa 10 do Luiz Castro. Vamos lá? Será então que James Rodrigues é esse camisa 10 que falta pro time do Luiz Castro, que falta na concepção do Luiz Castro? Eu posso responder de 2 formas, né? Sim e não. Sim e não por quê? Vou começar pelo não. Não seria porque o Luiz Castro gosta de trabalhar um time, né? Ele na sua essência de time, na sua essência de ideia, ele gosta de trabalhar com 3 meias mais móveis, mais de revezamento, assim como ele vem fazendo no Botafogo até com o próprio Lucas Fernandes, que apesar de ser um cara mais à frente, mais centralizado, quando o Lucas vinha jogando, né, antes dessas 2 até últimas vitórias, ele gosta também de ter essa mobilidade do Lucas de vez em quando voltar mais para a posição de volante, até na forma para soltar um outro deles, como se fosse, por exemplo, um Tietchan, um Patrick de Paula, como vem acontecendo. Ter mais essa mobilidade, essa mudança de posição dentro de campo. Então é um cara que, na sua concepção ideal, ele gostaria não de ter um cara camisa 10 mais fixo, mais centralizado, como seria o caso do James.
né? Porém, agora eu quero responder com sim, né? O sim seria em questão de o Luiz Castro, apesar de ter essas concepções, ele sabe se adaptar bem, e ele tem mostrado isso até nas últimas partidas, né? Quando ele mudou a escalação do Botafogo, mudou para 3 zagueiros, coisa que ele não tinha feito antes, o Botafogo conseguiu 2 vitórias consecutivas. Ele consegue se aproveitar bem do contexto que ele está inserido. Então a contratação do Rames não seria prejudicial, muito pelo contrário, né? Ele conseguiria sim arrumar um time com esse camisa 10, até porque vão existir partidas que o Botafogo vai precisar urgentemente dessa criação, dessa qualidade no meio. Quando você enfrentar, por exemplo, um Goiás, né, um Avaí, como a gente já enfrentou em casa, onde esses times vão se defender mais, vão aguardar mais o Botafogo no campo de defesa, você precisa ter um camisa 10 para numa individualidade ganhar uma partida, para ajudar numa criação de jogada, para ajudar numa bola parada, que é o caso do próprio Rames. Então, assim, dá pra gente falar que ao mesmo tempo ele é o camisa 10 que falta, por ser essa referência técnica que o Botafogo não tem hoje no time, por poder agregar bastante nesse sentido. Ele talvez não seja o cara que falte na cabeça ideal do Luiz Castro. Porém, nada impede do Luiz Castro ser muito a favor e aproveitar muito dessa contratação caso ela se realize, ela se concretize. E é o que eu tô torcendo, porque, mais uma vez, vou ser bem sincero, seria uma contratação espetacular no sentido de marketing, no sentido técnico, no sentido dentro de campo. Ter um Rames Rodrigues ali com a sua camisa 10 é um peso enorme para o adversário, por exemplo, que vai enfrentar, e é uma qualidade técnica em vários sentidos, que a gente já tratou aqui no vídeo, que a gente não vê com facilidade no Brasil. A gente não vê, e ele viria aí para ser, para mim, top 5, top 3 de jogadores do país, não digo nem na posição. Não digo nem na posição. Então, basicamente, esse aí é o meu depoimento sobre a questão da contratação. Será que vem ou não? Se eu quero que venha ou não, o Rames Rodrigues, acho que está bem claro que eu quero que venha sim. Vou torcer muito pelo desfecho dessas negociações ser positivo. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, você que já deixou seu like, comentou, compartilhou o vídeo. E aí, gostou? O que você tem a dizer sobre a contratação do Rames Rodrigues? Se ele vem mesmo pro Botafogo, o que você espera dessa movimentação do Botafogo no mercado? Muito obrigado a você que assistiu até aqui, um abraço, até a próxima e fui!